aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Amém, aleluia. Aplauda ao Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor mais forte, porque Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Vem, essa é a hora da adoração. Êxodo capítulo 15 está escrito assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti.
Envias o teu furor que os consome como restolho. Como o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalham-lhe no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento o mar e os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem és como tu dentre os deuses? Quem és tu, glorificado em santidade? Quem és como tu, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Até aqui. Depois você pode continuar lendo o Cântico de Moisés na sua casa, em Êxodo 15. Nós sempre começamos o nosso culto com um cântico de adoração com a equipe do louvor. Isso não vem de hoje. Sempre que o povo era liberto, sempre que um milagre acontecia, sempre que Deus fazia algo pelo povo, o povo, em gratidão, em adoração, em louvor a esse Deus, entoava cânticos de adoração. Assim, irmãos, como Moisés e o povo de Israel glorificou o Senhor, porque o Senhor os livrou, o Senhor abriu o mar vermelho para eles. Eles estão comemorando este feito aqui em Êxodo 15. O Senhor abriu o mar, os livrou do faraó e do seu exército. Assim como aconteceu há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás. Assim nós também, todo culto, entoamos cânticos de louvor e adoração. Porque o Senhor também nos livrou da morte do pecado, da morte eterna do pecado. Ele nos deu um milagre também, assim como aconteceu com os filhos de Israel. Ele também nos deu um milagre chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. E assim como o mar se abriu para os israelitas, o véu se rasgou para nós. E nós hoje temos vida eterna, nós hoje temos acesso ao Pai. Nós podemos entrar aqui, reunirmos e glorificarmos e adorarmos a esse Deus poderoso, grandioso e eterno, que nos salvou e que nos deu a oportunidade de engrandecer e exaltá-lo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, reunidos em Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos render culto a Ti, Pai. Nós queremos entoar louvores e adoração ao Teu nome, porque só Tu, Senhor, é exaltado. O Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos libertou, Pai, da escuridão do pecado, da morte, Pai, para vivermos a Tua vida, a vida eterna. Nós somos gratos, Pai. O nosso coração queima, Pai, por paixão ao Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por todos os livramentos, por todos os milagres que nós tivemos nessa semana. Muitos milagres, muitos livramentos que nós nem percebemos, mas a mão poderosa do Senhor estava sobre nós. E nós hoje estamos aqui, Pai, para prestar um culto vivo, Pai, e racional a Ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu oro a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus poderoso. Amém. Vamos juntos, igreja, adorar ao Senhor. Dá um sorriso aí pro irmão do seu lado, convida ele a vir adorar nosso Deus juntos, para que nós possamos, como igreja, engrandecer o nosso Rei, o nosso Mestre, aquele que se entregou na cruz por obediência ao Pai. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para ver que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Que nossos corações possam estar prostrados aos teus pés, Jesus. Santo, maravilhoso, Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé
posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Jesus, em Ti nós podemos tudo, Pai. Em Ti nós temos força, Pai, porque sem Ti nós não somos nada, Jesus. Que nós possamos render a nossa melhor adoração a Ti, Pai. Jesus maravilhoso. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Santo Jesus, maravilhoso, Pai. Grande é o teu nome, Pai. Queremos te engrandecer, te adorar, Senhor, nos prostrar aos teus pés. Que nós possamos render a nossa melhor adoração a ti, Pai. Como se hoje, Pai, fosse o nosso último dia aqui nessa terra, Senhor. Que os nossos corações, Pai, estejam rasgados perante a tua presença. Que nada, Pai, nem ninguém, Pai, se sobressaia a ti, Jesus. Maravilhoso, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Ainda de pé, continuando o nosso momento de louvor e de adoração a Deus, só que agora, através dos dízimos e das ofertas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25.
Inclusive, irmãos, quem tiver interesse de entender melhor o livro de Êxodo, compreender com mais profundidade, eu convido vocês, convido os irmãos, convido toda a igreja a estar aqui aos domingos de manhã, às 9 horas, na nossa escola bíblica dominical. Inclusive, nós estamos estudando o livro do Êxodo. Em específico, esse capítulo 25, nós fizemos um comentário sobre o tabernáculo que foi maravilhoso. Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 1 está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Eu vou ler até aqui. Se você quiser continuar a sua leitura, essa leitura na sua casa, agora ele vai começar a detalhar os itens. É uma grande bênção esse texto. Ora, Êxodo 25, irmãos, nada mais é do que o início das orientações que Deus vai dar para o povo de Israel, de como Ele queria que fosse a adoração a Ele. Então Deus ele vai agora orientar o povo de como Ele quer que seja o meio, a forma, e de como será toda a adoração e o culto a Ele. Ele vai dar orientações de forma que o povo de Deus vai ter uma forma específica dos demais povos para adorar a este Deus. E Ele vai então dar diretrizes para a construção do tabernáculo e para a manutenção desse tabernáculo. E note que o nosso Deus é um Deus exigente. Ele vai exigir a partir daqui ao povo de Israel algumas coisas de como Ele quer que seja. Como Ele quer que seja a conduta do povo de Israel e como que Ele quer que seja os dízimos, as ofertas, como que vai ser o culto, como que vai ser o tabernáculo. Se o nosso Deus, Ele é o mesmo e Ele não muda, Ele continua sendo um Deus exigente. Ele continua exigindo de nós, irmãos, continua exigindo de nós santidade, devoção, piedade, obediência e reverência. Este momento é um momento onde nós continuamos a nossa adoração, como mordomos que somos na casa do Senhor, na manutenção deste templo, na construção do piso superior. E da mesma forma que o povo de Israel contribuiu, e o tabernáculo foi algo tremendo, algo que os israelitas, eles se orgulhavam daquilo que tinham feito para Deus. O nosso coração, ele tem que ser dessa mesma forma. Nós temos que nos orgulharmos da igreja que nós construímos e mantemos para o Senhor, porque é o lugar em que nós escolhemos nos reunir para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. E Ele continua exigindo isso de nós. Agora, se o momento dos dízimos e das ofertas é uma fração, é um pedaço do nosso culto e da nossa adoração a Deus, é um momento, é um dos momentos. Se nós queremos cultuar esse Deus de inteireza de coração, se nós queremos cultuar esse Deus plenamente, se nós quisermos ter uma vida plena com o Senhor, então isso faz parte da nossa rotina de culto, dizimar e ofertar, porque o Senhor vai se alegrar se o nosso coração estiver disposto a isso. Amém? Nós vamos orar agora apresentando os nossos dízimos e as nossas ofertas, e também vamos orar pelos enfermos. Nós vamos ter aqui a maquininha, o Pix, tem os envelopes. Os irmãos têm liberdade para contribuir de acordo e da maneira que achar melhor. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós oramos a Ti neste momento, Pai, onde nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas a Ti, Pai. Nós fazemos isso com alegria de coração. Nós fazemos isso porque nós amamos a Tua obra. Nós fazemos isso porque nós entendemos, Senhor, o que é cultuar a Ti, Pai.
E nós queremos fazer isso com excelência, Senhor. Por isso, Pai, continue provendo nas nossas vidas, continue nos abençoando, Pai. Continua conduzindo as nossas vidas, Senhor, e continua nos ensinando, Pai, a bênção da contribuição, tanto dos dízimos quanto das ofertas, Pai. Para que esta obra continue, para que este templo, Pai, continue sendo bendito no meio dessa cidade, para que mais pessoas possam ter a oportunidade que nós um dia tivemos, de poder estar aqui, cultuando a Ti, exaltando ao Teu nome, glorificando, Pai, o Teu nome, e anunciando, Pai, as boas novas da Tua mensagem de redenção para a humanidade, Pai. Usa-nos, Senhor, usa-nos através dos dízimos e das ofertas também, Pai. Ô Senhor, nós apresentamos diante de Ti, e se tem alguém aqui, Pai, que deseja fazer, mas por algum motivo não pode, Pai, ô Senhor, provê, Pai, nesta vida, e que ele possa ter a oportunidade de fazê-lo, Pai, no próximo culto, Pai. E se porventura alguém ainda não compreendeu, Pai, que o Senhor possa, Pai, com a sua infinita misericórdia, tocar este coração, fazê-lo entender, Pai. Ilumine, Pai, o pensamento, para que ele também possa desfrutar deste momento tão abençoado, Pai. Nós também apresentamos diante de Ti, Pai, os irmãos que estão enfermos, aqueles que estão sendo assolados, Pai, por alguma enfermidade, seja ela no corpo, seja ela no espírito, seja ela na alma, Pai. Ô Senhor, o Senhor é o Rei do Universo, o Senhor é todo poderoso, é o único capaz de operar maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti agora, Pai. Envia, Senhor, os Teus santos anjos para tocar essas vidas enfermas, Pai. Ô Senhor, opera maravilhas no meio do Teu povo, Pai, com o milagre da cura, Pai. Seja onde for, Pai, esteja onde estiver este Teu filho, Pai, que o Senhor possa tocá-lo, Pai, que o Senhor possa curá-lo, Senhor, se assim for a Tua vontade, Pai, porque nós sabemos, Pai, que em Ti há mistérios. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, os nossos irmãos, crendo que o Senhor já está operando o Teu querer na vida de cada um deles. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus, amém. Venha, irmão, contribua, deposite o dízimo e a oferta nessa hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim começas para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Quero chamar aqui o pregador da noite. O seu irmão Diego estará trazendo a palavra nessa noite para nós. Estenda suas mãos. Vamos orar mais uma vez, apresentando a vida dele. Bendito Deus, nós oramos a Ti, Pai, apresentando a vida do Diego Garbim, Pai. Ele é um irmão precioso no meio de nós, e nós estamos aqui, Pai, para ouvir, Pai, o que o Senhor preparou através da vida dele, Pai. Que nós possamos, Pai, estar atentos à ministração da Tua palavra, e que nós possamos não apenas ouvir a ministração, Pai, mas sairmos daqui praticantes daquilo que o Senhor quer ensinar a nós. Abençoa a vida dele, abençoa esta mensagem, abençoa esse culto, Pai. Eu oro Te agradecido em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graças, paz, igreja. Aleluias. Com muito temor e com muito tremor, a gente está aqui nesta noite, incumbido de trazer a palavra de Deus para os irmãos. Confesso que abrir culto é mais fácil, ministrar para os homens é mais fácil,
mas cabe a Deus os mistérios, né, das oportunidades que Ele nos dá. O Roti não falou, eu quero só fazer o merchandising da Rede de Homens, essa sexta-feira agora, tá, às 20 horas, Rede de Homens, a qual a gente vai trazer o tema O Homem e a Tecnologia. Tem tudo a ver nos dias de hoje, né, um tema bem propício. Então, você que pode, não deixe de participar, tá bom? Eu brinco sempre com as irmãs, libere os homens para estarem conosco. E de praxe, não esqueça o seu prato de doce ou salgado, tá bom? Sexta agora, às 20 horas. Amados, vamos dar sequência nessa pregação, né, a qual o nosso pastor Reginaldo, ele vem ministrando, que está em Marcos. Abra sua Bíblia junto comigo em Marcos, capítulo 8. A gente vai fazer a leitura corrida do versículo 22 até o versículo 38. Se der, eu consigo chegar com os irmãos até o 38, aí na exposição da palavra. Amém? Vamos ver aí até onde o horário vai nos permitir. Tem bastante coisa para ser falado. É um texto conhecido por todos, por muitas vezes cantado nas igrejas, e a gente vai entender um pouquinho qual que é a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite. Amém? Então, Marcos 8, 22 diz assim, sobre a cegueira. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhes que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe a saliva nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e lhe passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendando, não entres na aldeia. Versículo 27, sobre Pedro. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizes os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outro Elias, mais outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-lhe Jesus que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe o que era necessário para o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou a fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. E versículo 34, sobre a vida dos discípulos, diz assim, então convocando a multidão e juntou-se os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Palavra profunda, bastante detalhe, a gente vai tentar bem devagarzinho aqui, a gente vai pôr a ideia no lugar, só para vocês entenderem. A gente está falando aqui do Evangelho de Marcos, né, nessa sequência de pregações, é um evangelho que sua narrativa ela é dinâmica e contínua. Se vocês observarem o quanto de então que a gente leu aqui, então Jesus, então começou, então convocou, é um livro a qual Marcos ele se preocupa em mostrar as ações de Jesus de uma maneira assim, rápida e objetiva, porque o intuito aqui do livro apresenta, além das ações poderosas, é apresentar Jesus como o servo sofredor, aquele que veio, se entregou, o milagre ele já ia ser um prenúncio da cruz, para poder morrer, salvar e nos ressuscitar e nos salvar, amém? Só para a gente ter esse contexto aí.
Nesse capítulo 8, encontramos uma série de eventos e ensinamentos de Jesus que são cruciais na compreensão da sua missão e do discipulado. Então, desde quando ele opera essa cura no cego, nessa pergunta com os seus discípulos: quem dizes que eu sou? Quem eu sou? Quem Jesus é para você? São perguntas, são situações sérias da nossa fé cristã, a qual a nossa evidência da nossa salvação para a humanidade depende da gente saber a responder isso. E Jesus mostrava para aquelas pessoas naquele contexto. Esses textos lidos, a qual a gente acabou de ler, trata de 3 quadros distintos, e a gente vai ver quais são. E ficam umas perguntas para os irmãos agora. Você já parou para pensar por que Jesus não curou aquele cego de uma única vez? Jesus, sendo misericordioso, bondoso, sendo Deus, poderia ter pego, vai e cura. Fica aí para vocês pensarem. Ou por que ele teve a necessidade de saber o que pensam sobre mim? Por que ele questionou os discípulos, e ali não tinha só os discípulos, tinha outras pessoas ali, né? Por que ele fez esse questionamento? E por fim, o porquê dele mesmo saber o que pensavam no caso de Cristo, e até mesmo o quão importante que é para o cristão seguir a Jesus negando-se a si mesmo. Então são 3 perguntas aí para a gente refletir, né? O porquê que ele não curou aquele cego imediatamente, o porquê em saber a necessidade de o que pensavam sobre ele, e por fim, o quão importante é para um cristão abrir mão da sua própria vida em torno do reino de Cristo, esse reino vindouro a qual Cristo proferiu na terra. Amém? Então, dando sequência aqui, vamos para adentrar aqui nas nossas divisões sobre a cegueira. Amados, quando a gente lê sobre essa cegueira, a gente pode entender que seria uma cegueira espiritual. O contexto daquela época, que a cegueira, ela era considerada uma maldição. O cego, os leprosos, os doentes, as viúvas, o pastor falou até pouco tempo atrás, as crianças, os cachorros, era toda a escória da humanidade. E por que tinha muito caso de cegueira naquela região? Devido ao sol muito escaldante e falta de higiene. Por incrível que pareça, eu fui procurar saber. Aí eu falo para os irmãos que tem todo sentido, porque numa viagem que eu fiz uma vez, logo quando eu terminei a faculdade junto com a Amanda, e meu casamento sobreviveu estudando com a minha esposa, amados, acredite se quiser. A gente se formou e foi para Natal, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir para Natal. E eu fiquei olhando, falei, mas não é possível, o tanto de ótica que tem em Natal. E aí eu questionei, né, o rapaz que estava explicando lá, o guia turístico, por que tinha tanta ótica. Ele falou que é por causa da incidência do sol nas dunas, na cidade, é uma das cidades mais claras do Brasil, as pessoas lá têm muito problema de visão. Então, realmente, a claridade, né, imagina isso no Oriente Médio, o quanto que não afeta a visão deles, e naquela época, muito precária, eles tinham aquela falta de higiene. Aquele cego era mais um. E quando a gente vê a questão do reconhecimento, as pessoas que levaram o cego até Jesus, rogaram que pediu que ele tocasse, porque naquela época, como eu disse, a cegueira era uma maldição, e o cego ele não caminha se alguém não levar ele, né? Ele vai por meio de tato, alguma coisa nesse sentido. E é interessante quando a gente vê o reconhecimento daqueles homens, a qual a Bíblia não cita quem são, como são, de onde vieram, né? Só sabe que estava ali em Betsaida, a qual significa casa de pesca, né? A casa da pesca, que eles estavam ali na beira do lago de Genezaré, o QG de Jesus ali naquela região, e trouxeram aquele cego para que Jesus tocasse nele, a qual, como eu disse, esta cegueira pode ser considerada também não muito diferente da cegueira espiritual. Quando a gente fala de uma cegueira, é impossível a gente ver que essa cegueira, ela não atrapalha a nossa vida espiritual. O cego, ele não consegue andar, ele não consegue viver, ele não consegue ir além daquilo que o tato muitas vezes permite. E assim somos nós, espiritualmente cegos. Se nós não encontrarmos a luz, o toque de Jesus, a qual a gente vai ver mais para frente, no milagre de Cristo, e a gente vai ver o porquê que ele fez em 2 etapas, a qual em 2 Coríntios 4,4, a própria palavra fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas caminham, mas não enxergam.
Aí, amados, eu quero falar para os irmãos o seguinte: quantas vezes nós, dentro das igrejas, a gente não consegue enxergar ou ver o que Deus tem feito para as nossas vidas? A gente caminha numa vida cristã, a gente anda com Cristo, a gente fala que a gente é servo de Cristo, mas a gente não consegue enxergar o que Ele tem feito para as nossas vidas. Tem a ver com fé? Muito a ver com fé. Essa cegueira espiritual dentro das igrejas de hoje em dia é algo muito grave. Quando a gente olha para a vida desse cego, a qual trouxeram para os pés de Jesus, esperando que ele tocasse, fizesse o milagre, pode ser considerada assim uma cegueira espiritual a qual a gente vive hoje em dia. Se a gente não tiver esse toque de Jesus, se a gente não buscar viver a visão do reino, viveremos eternamente, vendo, mas não enxergando. Fazendo um paradoxo aí, fazendo um paralelo, imagina você quando está subindo, né, no pôr do sol, o sol bate no vidro do nosso para-brisa, você não vê mais nada, né, você está enxergando, mas você não está vendo. É mais ou menos isso, assim é a nossa vida espiritual. Uma vida de cega espiritualmente é uma vida deturpada, uma vida turva, que você não consegue ver aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. Amém? Avançando, as pessoas caminham, como eu disse, não enxergam. E também nós precisamos trazê-las a rogar por eles para Jesus. Nós que temos uma visão já clara, uma visão que consegue enxergar aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas, somos incumbidos sim de trazer essas pessoas que estão vivendo em cegueira para os pés da cruz. Aquela cruz que nos salvou, a qual arremete para Cristo, o seu reino vindouro, aquele que veio da terra, mostrou por meio dos seus milagres aquilo que Ele tem feito, tem realizado, aquele que nos trouxe para a luz, para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra, nós temos a incumbência de trazer os cegos para dentro deste lugar, para ter o toque de Cristo em nossos olhos, assim como esse cego ele foi tocado. Vou explicar por que em 2 etapas. E é tão um fato a questão da cegueira espiritual, que eu até coloquei o trecho de um hino bem conhecido com os irmãos aqui. Ah, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quem já ouviu esse louvor? Todo mundo, né? A grande maioria aí, os mais velhos. É uma bênção. Assim a humanidade anda em cegueira, longe de Deus, e precisa que alguém os leve para Jesus. Ah, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. De Jesus a gente está em escuridão, sem Jesus, perdão, a gente está em escuridão, a gente vai andar em densas trevas, e como eu disse, você pode estar vendo, mas não está enxergando, ou você pode estar enxergando, mas não está vendo aquilo que Deus tem feito e tem realizado para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa compreensão espiritual é gradual, precisamos da contínua intervenção de Jesus para entender o seu propósito. Esse toque, esse reconhecimento de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, aquele que nos colocou onde estamos hoje, como servos, não melhores que ninguém, nem maiores que ninguém, somos apenas servos de Cristo. É esse reconhecimento a qual que a gente tem que proliferar esse evangelho pelo mundo, trazer o cego, tirar ele de trevas e pôr aos pés de Jesus, esperando o teu milagre, esperando o seu toque. Amém? Uma cura singular. A palavra nos revela que quando trouxeram o cego aos pés de Jesus ali, né, colocaram ali o coitado do cego, né, o amaldiçoado da vez, o que aconteceu? Jesus, ele tirou o cego do meio da aldeia. A Bíblia fala aldeia, tá? É a termo usado aí de Betsaida. Por quê? Porque Betsaida, ela era uma cidade que já tinha negado Jesus algumas vezes. Jesus ele já tinha feito algumas coisas ali, é um povo que foi muito incrédulo. Então Jesus mostra o quê? Uma cura singular, no que sentido? E é interessante que quando a gente lê o Evangelho, amados, a gente vai ver 7 curas de cegos. 7 curas de cego. E não é numerologia não, né, pastor? 7 curas, 7 voltas, 7, não. Mas o Evangelho ele mostra 7 cegos aí, a qual Jesus curou, cada um de uma maneira diferente. E esse aqui a gente vai ver que ele também teve um modo diferente de tratar. E de uma maneira singular, Jesus nunca trata as pessoas de forma igual. Ah, mas o pastor tratou o fulano, mas tratou diferente do Beltrano, mas parece que um trata igual ao outro. Não, Deus, ele é... Por mais que o pastor ele tem também, né? O pastor sempre fala que é sempre o tratamento de um tem que ser diferente do outro.
Porque Jesus, ele nos trata de uma forma única e singular. Não importa o seu problema, amado, não importa a sua dificuldade. Talvez pode ser igual à minha. Talvez estamos juntos passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade no nosso casamento, no nosso relacionamento, mas a forma como Deus vai me tratar vai ser diferente a qual vai tratar de você, porque Ele tem esse carinho, Ele tem esse apreço, Ele tem esse apego individual a cada um, porque Ele nos trata de forma singular. Somos todos pertencentes do mesmo reino, somos todos filhos de Deus, mas a maneira a qual Ele trata as nossas vidas vai ser diferente. É interessante isso, né? Quando você pensa o pai e uma mãe, né? O pai e a mãe falam, eu trato todos os filhos iguais. Sim e não, porque cada filho é diferente um do outro. A forma de tratamento do pai e da mãe vai ser diferente. Eu sou diferente do pastor, que é diferente do Pablo, que é diferente do Rodrigo, que é diferente do... Cada um é diferente. Portanto, o tratamento de Deus para as nossas vidas, ela é diferente. Amém? Avançando aqui, Jesus nunca trata as pessoas de maneira igual, Ele sempre trata de maneira individual, e detalhe, amados, com carinho, cuidado e pessoalidade. Jesus, Ele tem isso, né? Ele sempre tratou com muito amor, muito carinho. O pastor pregou que a compaixão dele, Jesus era amor, Jesus era compaixão, ele não conseguia ver alguém ali jogado à margem da sociedade, ele não conseguia ver alguém ali precisando de ajuda e não conseguia deixar de atender aquela pessoa, que sirva de uma grande lição para nós, porque nós hoje vivemos muito, eu falei até com os meninos do NCO de terça-feira, né? Temos que trabalhar em equipe, não em eu-equipe. Hoje a gente está muito preocupado com eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar em cima de um altar, eu tenho que estar tocando um violão, eu tenho que estar fazendo, pregando, e não. Jesus, Ele trata as pessoas com carinho, cuidado e pessoalidade. Como que eu estou tratando o meu irmão? Como que eu estou tratando o meu colega de trabalho, os meus pais, os meus filhos? Que forma é que eu tenho me apresentado como um servo de Cristo perante a sociedade? Será que a minha vida tem sido um testemunho de cuidado, de carinho, de pessoalidade, assim como Jesus fez? Jesus tira aquele cego para fora da aldeia. E por que Ele não fez o milagre no meio da multidão? E aí? Porque Ele queria tratar aquele cego de uma forma diferenciada. Muitas vezes a gente vai ter que fazer algo que você não precisa mostrar para todo mundo. A gente tem essa... É do ser humano, né? Faz parte do nosso eu, de querer mostrar, eu estou fazendo, estou realizando, está acontecendo, posta em rede social, o pastor pregou esses dias, né? Imagina se começa a acontecer uns milagres, aconteceu um milagre aqui, posta aí, está filmando, equipe de mídia, tá, como que tá, tal. Não é isso. Jesus, Ele dá uma grande lição para a gente, Ele tira aquele cego da aldeia, Ele afasta das pessoas. A Bíblia não fala nem quem estava perto dele, só fala que é Jesus e o cego. O tratamento que Jesus tem, que Deus tem para as nossas vidas, é nós e Ele. Pode ter um intermediador, pode buscar ajuda num pastor, num líder, sim. Mas a forma que Cristo vai nos tratar é algo para você e para mim individual. Às vezes as pessoas não vão nem saber. Muitas vezes a gente está passando por situações, por algo que ninguém sabe e vai ficar sem saber. Porque é um tratamento de Deus para as nossas vidas, como aquele cego. Amém? Vocês estão entendendo? Graças a Deus. Então, quando Jesus o tirou aquele cego para fora da aldeia, e porque Ele não fez isso no meio da multidão, a gente já viu, porque o tratamento era algo individual, o seu relacionamento com Deus é algo íntimo e pessoal, assim como Ele nos trata com carinho, cuidado e pessoalidade, Ele vem a partir de então assumir que Ele é o Messias, já no capítulo 9. Ou seja, seria o último milagre dele aqui, relatado por Marcos, a qual ele falou assim para o cego, ei, depois que teve as 2 etapas, que a gente vai ver a questão da cura progressiva, vai e não volta nem para a aldeia, vai embora para casa. Ninguém precisa saber. Como vários milagres que ele fez na Bíblia, o pastor ele vem decorrendo o livro de Marcos, ele sempre fala, ei, fez, vai embora. A tua fé te salvou, não peques mais, vai embora. Por que a partir deste momento ele falou a mesma coisa para esse cego, e já nesse próximo momento, do versículo 9 de Marcos, capítulo 9 de Marcos para frente, ele já vai se revelar como Messias, porque seria uma dobradiça do livro de Marcos aqui.
já é a necessidade dos milagres, houve a necessidade dos milagres para ele demonstrar para as pessoas que o acompanhavam, assim como os seus discípulos, a questão da vinda messiânica, que ele era o Messias para aquele povo. E a partir do momento do milagre deste cego, ele já fala, vai para casa, não passa pela aldeia, vai embora. E do 9 para frente, quando o pastor dá essa sequência, a gente vai ver ele já se apresentando. Até na própria leitura aqui, ele vai falar a questão do sofrimento que ele iria passar. Tá? Ele já começa a se direcionar, até então, a partir desse momento aqui, ele sai daquela região de Bereia, de Betsaida, depois que acontece tudo isso, ele já vai se direcionar para Jerusalém, para que ocorra aquilo que ele tinha que realizar, né, a sua missão. E por que, mais uma pergunta aqui, para aquele cego ele não usou só uma palavra como ele fez em Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. A gente já parou para pensar por que Jesus ele teve que ter essa cura gradual para esse cego de Betsaida, que a gente não sabe o nome, né? O Bartimeu, a gente sabe que é o nome do filho de Timeu, né? Agora, esse cego específico da cidade de Betsaida, a gente não sabe o nome dele, e também não fica nessa questão, o porquê que ele não disse apenas uma palavra, ou estendeu a mão. O pastor pregou no domingo passado, retrasado, da mulher, né, samaritana, qual o filho estava possesso. Uma palavra de Jesus, quando ela chegou, a criança já estava liberta. E nesse caso foi diferente. Ele quis mostrar que aquela pessoa, ela era especial. Você é importante para mim, ele quis dizer. Jesus, ele nos trata individualmente. Então, o tratamento, volto a dizer, que ele vai fazer comigo é diferente do que ele faz com vocês. O tratamento que cada um passa perante aquilo que ele tem a obra a realizar na nossa vida, ela é diferente de um para outro. Uns podem passar por uns processos mais longos, mais graduais, outros pode ser que seja mais rápido, mas a obra do Senhor Jesus vai ser realizada na nossa vida, a gente acreditando ou não. É interessante, né? Quando a gente entende essa soberania de Deus para as nossas vidas. E tudo isso traz uma lição. A gente ainda está falando só sobre o cego aqui. O porquê que ele faz? Por causa dessa individualidade dele para as nossas vidas, a mostrar o quanto importante nós somos. Avançando aqui, a cura progressiva. E por que então que ele faz essa cura em 2 etapas? Será que Jesus não tinha o poder de usar apenas uma palavra? E que lição que Jesus queria nos dar? Com a questão dessa cura em 2 etapas. Essa cura é um símbolo do que pode acontecer com os seres humanos quando a gente se achega a Deus. Quando estávamos no mundo, éramos cegos. Então, o primeiro passo aqui, Jesus está mostrando o quê? A questão da nossa cegueira total, cegueira espiritual, tá? A cegueira completa. O homem natural, o homem que não se achegou a Cristo, ele é naturalmente morto, ele é cego, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual. Então, amados, fica aí uma pulga atrás da orelha. Se você está sendo transtornado, a gente está tendo problema em discernir aquilo que é espiritual da vida real, será que a gente está com a nossa cegueira espiritual curada completamente? Porque quando a gente sai do mundo, a gente está em trevas. O mundo, ele está no mundo, o mundo jaz no maligno. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. É o famoso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, a partir do momento que você chega nesse primeiro estágio, que é o estágio do encontro com Cristo, a qual ele vai, toca no olho do cego, e já começa ali a operar um milagre. E esse milagre da cura por meio do cuspe, né, da saliva, como a Bíblia trata, é que para aquela região ali na época também, era comum você passar saliva no olho, que diz que era um remédio para os olhos, tá? Então Jesus talvez usou esse método de usar saliva no olho ali por meio da terra, do barro, e colocar no olho daquele cego, como uma maneira de culturalmente estar próximo deles ali, entendeu? Então fica aí também uma curiosidade, que eu fui procurar saber o porquê do cuspe, o porquê da saliva nos olhos. Então, primeiro estágio, quando a gente se achega à presença de Cristo, quando a gente tem esse encontro verdadeiro e genuíno, seria o estágio da cegueira completa. Frisando, o homem natural está morto, o homem natural não entende as coisas de Deus, que é loucura para ele. A gente vê no mundo, né, as coisas que
como esse mundo está tenebroso, a distorção que é feita daquilo do bom. Eu sempre falo, né, para minha esposa, e comenta, parece que a gente está num mundo onde o certo vira errado, o errado vira certo. É cegueira, amados. A Bíblia fala, pode um cego guiar o outro cego? Não. Se a gente fosse amoldar dentro dos padrões do mundo, jamais a gente vai se enquadrar nos padrões de Deus. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, para a gente não entrar nesta cegueira espiritual, uma vez curados, amém? O segundo é o estágio da visão parcial, o homem mesmo fala, né? Vou ler para os irmãos aqui, ó. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque vejo como árvores andando. Ele enxerga, mas não distingue com total clareza. Então ele está numa visão, uma cegueira total. Deus, ele faz, né, na figura de Jesus, ele dá o toque do milagre nos olhos daquele cego, e aquele cego, ele fala: eu vejo, mas parece que eu estou vendo um monte de árvore andando. Trazendo isso para o nosso contexto, é aquela pessoa que acabou de se chegar à presença de Cristo, está passando por aquele processo de conversão, ele não distingue ainda tudo que é espiritual com clareza para a vida dele. Há necessidade ainda de um segundo toque, há necessidade para as nossas vidas dessa busca constante de oração, busca em consagração, e não é daquela consagração de ficar 30 dias aí, como a gente vê no mundo, né, se martirizando com você. Não é isso. É só receber o toque do Mestre. É uma vida de constante oração e busca, voltando um pouquinho, essa comunhão, essa pessoalidade com Cristo, assim como Ele nos trata de uma forma íntima e pessoal. A partir do momento que a gente trata não Cristo como algo intangível, mas por meio do seu Espírito Santo, Ele sabe que Ele habita dentro de nós, fica mais fácil da gente ter essa comunhão diária com Ele. É o que eu sempre falo aqui quando eu abro o culto. Eu sempre falo que o culto aqui, ele é uma extensão do nosso culto diário. A nossa vida tem que ser um culto diário de adoração, de reverência, porque ser bonitinho, bem arrumadinho dentro da igreja, principalmente quando você vai pregar, né? Põe a gravatinha e tal, é fácil. E lá fora? Como está a nossa atitude como servos de Deus, aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, por Jesus? É aí que está. Então, o segundo estágio, que é a visão parcial, ele enxerga, mas não distingue com total clareza, não conseguimos distinguir tão absolutamente, a própria Bíblia fala, né, como árvores andando. Então, ele via aquela multidão, talvez de longe, né, porque Jesus tirou ele do meio daquele povo, mas ele via como árvores andando. E, por fim, o estágio final é o estágio da cura completa, o discernimento. Diz a Bíblia que quando o Senhor se manifesta, nós seremos semelhantes a Ele. 25 diz assim: então novamente Jesus lhe pôs a mão nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amado, você está com uma visão meio deturpada? Está na hora de orar um pouquinho mais. Vamos orar, vamos buscar. Tomada de decisão, vamos orar, vamos buscar, porque às vezes a nossa visão humana, ela nos engana, e bastante. Temos que estar constantemente nessa busca dessa visão espiritual aberta, nessa visão espiritual, para a gente ter o discernimento necessário para tomadas de decisões, para que a gente possa ter sucesso naquilo que a gente faz, mediante a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? O discernimento completo. Como eu disse, a Bíblia diz que quando o Senhor ele se manifesta em nós, somos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é, e a nossa compreensão será completa, clara e absoluta. A partir do momento que eu conheço quem é Deus, eu sei quem Ele é, eu vou começar a me relacionar melhor com Ele. E quando eu me relaciono melhor com uma pessoa, eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz, o que ela não faz. E à medida que eu me aproximo mais dessa pessoa, eu começo a ficar parecido com ela. Que sejamos parecidos com Cristo, porque você enxergou a Cristo por meio do toque. As cegueiras espirituais da nossa vida já caiu, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Ele. Amém? Então que a gente possa sempre entender que a nossa visão como cristão deve ser completa,
clara e absoluta. É muito ruim, né, amados? Já aconteceu isso comigo várias vezes, e eu não sei se o pessoal me confunde muito com o meu irmão, talvez é por causa do topete, que é igual, como dizer, separados por uma barriga, né, que ele é barrigão. Mas, deixa ele me ouvir falando isso aí, vai ficar bravo comigo. Mas o fato é o seguinte, é ruim quando se dá a entender que a pessoa te conhece e você não conhece essa pessoa. Muitas vezes eu estou andando, Garbim, te chama pelo sobrenome, você já vai olhar, né? É o clã, né? Então eu sou do clã, opa, beleza, viu, tá tudo bem, tal, aí você fica ali, legal, bacana, né? Tudo bem, você vai conversando com a pessoa, e você não sabe quem é aquela pessoa, porque você nunca se relacionou com aquela pessoa. O Luiz, ele treina de quinta-feira num clube lá, e tem um cara, a Amanda já viu, um carequinha, é do clã dos careca também. Esse cara gerou uma amizade comigo, que ele parece que ele me conhece por 30 anos. E eu nunca vi o cara, eu acho que ele até hoje, ele confunde eu com o meu irmão, só que eu nunca tive coragem de perguntar para ele. Viu, eu sou o Diego, eu não sou o Felipe. Só que assim, gerou algo legal, porque eu converso com ele, que também, como se eu conhecesse ele, mas eu nunca vi o cara na minha vida. E toda quinta-feira ele está lá, e eu converso bastante com ele. Onde eu quero chegar? Exatamente isso. Deus, ele nos conhece. Desde o ventre de nossa mãe, como o pastor já pregou. Antes da criação do mundo, ele já tem as nossas histórias escritas. E glória a Deus por isso. Mas, se eu não conheço a Deus, você vai ficar nessa conversa de louco, igual eu fico com o cara lá, né? Tipo, e aí, o cara me conhece, eu não conheço ele, como é que fica? Vocês entendem a oportunidade, né? A importância que é da gente não perder a oportunidade e nos relacionar com Deus. Isso daí acontece, amados, quando a nossa visão está totalmente curada. Eu já consigo discernir o que é bom, o que é mal, o que presta, o que não presta, aquilo que é de Deus e aquilo que é do Satanás, aquilo que é laço e aquilo que é bênção para a minha vida. Isso daí é uma vida espiritual. É uma cegueira que já não existe mais na nossa visão. Amém? Jesus curou esse homem de uma forma progressiva, porque ele quis mostrar que precisamos de um segundo toque dele. Quando a nossa visão não está clara, a gente fica confuso e a nossa mente fica fora de centro. No dia a dia é fato, a gente vai estar sempre andando, às vezes, eu sempre falo, né? Com o acelerador lá no último, 10 mil giros, fazendo as coisas, muitas vezes a nossa vida entra em modo de piloto automático, né? Eu gosto de usar por osmose, vai dando certo, você vai continuando fazendo, e vai, e nesse meio tempo aí, às vezes a gente acaba se deparando com situações de confusão, conflitos, muitas vezes a chave aqui, é a falta de uma consagração, ou muitas vezes a falta de uma intimidade maior com Deus. E é nesse momento, por causa desse segundo toque, que é o que a gente tem que buscar. Como eu disse, uma vez curada a cegueira espiritual da nossa vida, a partir do momento que a gente se encontra Cristo, assim como o toque de Cristo na vida daquele cego, a qual levaram até Cristo, nós fomos levados até Ele pelo meio do nosso Espírito Santo, né, que habita em nós, mas às vezes é necessário um segundo toque, porque a nossa visão ela fica distorcida. Assim como não tem um ou outro que usa óculos, que no decorrer da vida a gente vai perdendo a clareza das coisas, e a gente precisa das miopias da vida, né, os estigmatismos, enfim, Cristo, no seu segundo toque da nossa vida, seria esse óculos para corrigir essa nossa visão. Amém? Fazendo uma analogia bem simples aqui, tem bastante gente que usa óculos também, e é mais fácil da gente entender. Não é por nossa força, amados, mas é por Cristo. Somos salvos por Ele, para propósito dEle. E a única coisa que quando a gente olha para o livro de Marcos, falei no comecinho, né, um livro bem, parece que é corrido. Então, logo depois, hora aconteceu, e 6 dias depois, Marcos ele já vai atropelando as coisas, é porque ele tem algo para mostrar, os milagres de Jesus, o que ele fez, foi único e suficiente para apontar para a cruz, aquilo que ele ia trazer por meio da sua vida, ministério, que é a salvação para as nossas vidas. Amém? Então, que possamos ter esse toque a cada dia em nossa vida, para que caia toda a cegueira espiritual, que possamos ter esse discernimento maior a cada dia, e não esquecendo que, se necessário, Cristo, que o Senhor toque nos olhos do nosso povo, que o Senhor toque na nossa vida a cada dia, para que haja essa correção da nossa visão espiritual. Segundo ponto da mensagem aqui, avançando um pouquinho, a confissão de Pedro e a falta de discernimento do povo.
Só que eu batizei, tá, amados? Que aí a gente vai ver Marcos 8, 27 e 30. Jesus, ele faz a pergunta mais importante. E aqui eu quero frisar bastante para os irmãos. A gente viu bastante a questão da toda essa simbologia do cego, né, representando a nossa cegueira espiritual. E a cerne de tudo isso, ou de todo o evangelho, culmina em sabermos quem é Jesus. Vocês já pararam para pensar, né? Fiz essa pergunta no começo e é algo que parece simples de responder. Eu perguntei em casa para minha esposa, ela respondeu. Perguntei para o Luiz, fez um texto desse tamanho me respondendo. Falei, amém, glória a Deus. Essa é a mais pergunta importante que Jesus fez e uma pergunta necessária. Porém, o povo estava confuso em relação à pessoa de Jesus. É interessante que quando a gente estuda a história da igreja, aos estudiosos, né, os que foi estudar teologia, tem, né, os curiosos também, foge de internet, tem muita porcaria, como o pastor Júnior sempre fala, né, tem muita gente achando muita coisa, vai procurar uma fonte segura. Por quê? Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que a doutrina mais controvertida ao longo da história foi a cristologia. Desde os primórdios da igreja, podemos citar até desde quando Cristo estava na terra, o homem sempre quis deturpar a imagem de Cristo, falando que ele é, como pode ser um Deus, sabendo que ele foi nascido de uma mulher, sabendo que como ele pode fazer milagres, sabendo que ele é um homem. Então, a vida toda, a doutrina mais atacada pelo diabo é distorcer a imagem de Cristo. Na teologia a gente chama de cristologia, né? E é fato, se vocês pararem para olhar, alguns anos atrás, o que fizeram no carnaval, né? Colocaram Cristo ali sendo surrado, Cristo sendo espancado e o diabo achando que ele venceu, né, ali. A todo momento há um ataque a uma imagem ao nosso Salvador. A todo momento tem algo para distorcer a nossa visão em relação à soberania de Cristo. E aí nos traz controvérsias. Se você pegar um ancião, pegar alguém mais velho de idade, pergunta quem é Cristo para você, quem é Jesus, ele vai dar uma resposta. Se você pegar uma criança inserida num ambiente a qual a gente vive hoje em dia, totalmente digital, né, vendo muita coisa que às vezes não presta, ele já vai dar outra resposta. À medida que eu respondo quem é Cristo para mim, quem é Jesus, significa, dá para medir, a medida, na verdade, né, dá para medir o tamanho do meu relacionamento com Jesus, o quanto eu sei o que ele representa para mim. Hoje as pessoas ainda professam Jesus, mas como um entre muitos mediadores. Qual Jesus você segue? Qual Jesus vemos nas igrejas aí? O Jesus que pode dar? O Jesus que pode fazer? O Jesus que, se você pegar o copo da água batizada, ele vai realizar um milagre no rio de água viva na sua vida? Não. Um Jesus que é um mero profeta, como no Islã, né, a religião Islã, considera Jesus como um mero profeta. Qual é a visão que você tem? Qual é a mensagem a qual essa pergunta tão importante, essa cerne para todo cristão refletir a todo instante? Quem Jesus é para mim? Quem é Jesus? A importância dessa pergunta é extremamente necessária, pois depende o destino da humanidade e a salvação do homem. O fato é, a humanidade sempre, junto ao inferno, ele vai sempre levantar alguém para atacar a figura central de Cristo. Por isso que o destino da humanidade, a salvação do homem, está em sabermos quem é Cristo, quem é Jesus. O papel da figura central. O fato é o seguinte, sem Cristo não há o cristianismo. É algo óbvio para as nossas vidas. Por isso que é tão atacada a figura de Cristo desde o início da igreja. Essa é a grande pergunta, é a grande questão. E é interessante, amados, e o povo perdido em suas respostas, né? Eu vou para o texto aqui com os irmãos. Diz assim, Jesus e seus discípulos partiram a Cesareia. Aí no caminho ele perguntou-lhes, quem dizes? E os homens respondeu, João Batista, outros, Elias,
alguns dos profetas. Então o povo ali andava com Jesus, via os milagres de Jesus, via os sinais que Jesus fazia no meio daquele povo, e mesmo assim não sabia quem era Jesus. Aí você fala assim, os caras que estavam ali não sabiam, imagina eu, né? E aí que está o contrário. O nosso relacionamento, né? Melhor a gente que não viu e creu do que aquele que viu e não creu. A própria palavra nos fala isso. O fato é, o João Batista, Elias, profetas, a ideia não é aqui a reencarnação, tá? O povo ali também inserido naquele ambiente greco-romano, eles tinham muita influência ali da Grécia Antiga, e tinha alguma coisa ali ainda na questão de reencarnação, que já é uma ideia pulverizada por Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Então, por mais que o povo judeu é o povo ali que vem, né, sofrido de cativeiros em cativeiros e misturas ali, eles tinham uma ideia nesse sentido também. Mas no caso aqui, não é a reencarnação. Mas tinha alguns judeus na época que acreditavam, porque é uma ideia, como eu disse, disseminada há 500 anos antes, por meio do Pitágoras lá na Grécia, tá? Lucas 9,19, eles pensavam que Jesus era João Batista ou Elias ressuscitado. Ou seja, a gente vê uma crença do povo desfocado. Muitas vezes o povo falando que ele era até um grande profeta, tá? Como eu disse, viam o que ele fazia. Muitas vezes a gente vê o que Cristo faz na nossa vida, a gente está vendo o milagre, vivendo o milagre, diz que acredita no milagre, mas a gente não tem a fé no milagre. Eu conversava hoje com a Amanda em casa, a gente vê Cristo operando na nossa vida, né? A gente dá toda a honra, toda a glória a Deus em todo momento, mas Deus ele faz coisas na nossa vida que parece que se fala, será que, né? Vai dar, será que vai acontecer? Mas você vê, peraí, a gente professa o milagre, a gente já viveu o milagre, a gente viu o milagre constantemente e muitas vezes nos falta fé em acreditar quem é Cristo na nossa vida. Entender a soberania, a palavra-chave aqui é a soberania de Cristo nas nossas vidas, amém? Uma crença do povo desfocada, um grande homem de Deus ou um grande mensageiro, porém eles não tinham entendimento que Jesus era o verdadeiro Deus encarnado, ou seja, deram 3, 4, 5 respostas todas erradas ali. O único que teve o discernimento, a revelação por meio do Espírito Santo foi Pedro, amém? E Pedro, em Marcos 8, 29 e 33, Pedro reconhece a Jesus, o Cristo, o Messias prometido, e essa é uma revelação fundamental para os seus discípulos. O Jesus pregado hoje nas igrejas não é o Jesus das Escrituras. A gente tem que tomar muito cuidado em estarmos, e glórias a Deus por isso, estamos numa igreja cristocêntrica que prega a palavra de Deus. Mas em João 7, 37 e 38 diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Estamos, glórias a Deus, numa igreja cristocêntrica, uma igreja que crê na palavra. Então isso faz toda a diferença nas nossas vidas, amados. Como eu disse, o mundo ele jaz no maligno, o mundo ele tenta distorcer a todo custo a figura central do cristianismo, que é Cristo em nossas vidas. Tenta tirar essa soberania, tenta abafar essa nossa fé, acreditar que somos uma obra do acaso, que a gente é derivado de amebas, que a gente, o que vive é sorte, não é Deus. Deu sorte, eu fiz um negócio, deu certo, é sorte, não é Deus. Não. Essa é uma visão totalmente desturpada, destruída, uma visão totalmente antimessiânica. Pedro reconhece Jesus como Cristo, o Messias prometido. Como eu disse, uma revelação fundamental. Quando Jesus pergunta aqui, avançando aqui com os irmãos, 29 e 33. Mas vós quem dizeis? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a teu respeito. Eu imagino Jesus olhando para aquele povo e falou, mas todo mundo falou errado, só um cara conseguiu acertar. Deve ser mais ou menos assim, né? Todo mundo com uma visão distorcida, vocês não viram tudo que eu fiz, vocês não estão acompanhando tudo que eu fiz, eu tenho apontado vocês como o único suficiente Salvador que está aqui junto com vocês, a qual vai ser pregado, ele vai avançar, ele vai falar,
que vai acontecer, tudo que vai acontecer com ele, eu tenho falado para vocês todo esse tempo, e vocês ainda erram. É João Batista, é Elias, é profeta. E Pedro, na revelação de Cristo, por meio do Espírito Santo, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O Messias. Pedro tem a coragem para dizer quem Jesus era. A convicção dele não foi abalada pela situação apresentada, porque o cristianismo nunca foi popular. Naquela época, quando Jesus, como eu disse, já está na dobradiça do ministério aqui, ele já está deixando de fazer os milagres para já se lançar para aquilo que ele veio fazer para a terra. Ele já ia se lançar para voltar para Jerusalém, né, para acontecer o que tivesse que acontecer. Nesse momento, o evangelho ali nunca foi popular, eles já corriam risco de vida. O fato até de Jesus estar sempre retirado, ele está postergando até um pouquinho ali a questão para a conclusão exata do seu ministério. E Pedro, vendo isso daí, em nenhum momento ele se negou, que ele podia ser omisso. Ele podia falar: eu vou falar que ele é o Cristo, eu vou admitir, alguém ouve eu falando isso daí, eu vou em cana junto com ele, eu posso até morrer. E não que ele não iria morrer por causa do evangelho mais para frente, né? O evangelho, amados, ele nunca foi popular. Então, se a gente não se atentar, a gente pode cair em muita cilada nesse sentido. Às vezes vão questionar a nossa fé. Às vezes a situação vai demonstrar que a gente precisa mostrar realmente em quem a gente está firmado, independente se o governo atual lançar algo, uma lei, alguma coisa que vai proibir o cristianismo. E Cristo, as portas do inferno, não vai prevalecer sobre a igreja, é fato. Mas, se possível, a gente tem que ser cristãos, a qual teve o toque do Espírito Santo em nossa visão, e não ter medo de morrer pelo evangelho. Você não é popular, pode ter certeza. Na minha época, quando eu era mais novo, hoje banalizou muito, né? Quando eu era mais novo, eu falo quando eu tinha cabelo. O fato é o seguinte: a gente sabia quem era crente e quem não era nas escolas, né? Principalmente as meninas iam de sainha, eu falava: aquela ali é crente, né? Já ficava aquele negócio. Por causa do estigma da igreja, né, amados? A gente sabe que isso aí é dogma de igreja, estigma da... Mas a gente sabia realmente. E o menino era aquele cara que, na minha época, o cara ia com a camiseta de escola e calça social para a escola, né? Você ia de bermuda, de calça jeans, e você distinguia, né? Era uma coisa meio, né, velada: o cara ali é crente, não pode fazer essa brincadeira, com a menina ali também, cabelo comprido e tal. Hoje em dia não. Mas, de qualquer maneira, o evangelho nunca foi popular. Sempre tinha as piadinhas, né? Eu falo da minha infância, sempre tinha aquelas coisas assim, e a gente vai ter até hoje, por meio que você olha hoje em dia, né? Às vezes é meio difícil você entender quem é e quem não é, por mais que as nossas vestes, como eu disse, amados, a gente não está falando de vestes, isso não muda nada, mas, a partir do momento que você vive um evangelho genuíno, você não vai ser popular, você vai correr risco, muitas vezes, de ser chacoteado, de ser aquele familiar chato, que o pessoal vai te deixar de lado, mas por amor a Cristo vai valer a pena. Pedro entendeu isso, quando ele fez a afirmação que ele reconheceu a soberania que tinha ali em Jesus, que ele era o Cristo, o Filho do Messias, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, ele reconheceu aquele que ele andou todo aquele tempo, o chamado de Cristo para ele. Aquilo que ele tinha na vida dele era muito maior que qualquer situação apresentada. Será que a gente tem assumido esse risco de entender que o nosso chamado, como diz a música, né, é maior do que a nossa própria vida? Ou a gente tem deixado o nosso chamado de lado, muitas vezes por causa de besteira? Deixa quieto, está frio, fica em casa, está calor, não vem para a igreja, vou para a praia. Pô, mas você tem que... Não, deixa para lá. A gente tem colocado as nossas vontades em primeiro plano e Deus em segundo plano. É profundo, né? Você vê como o evangelho é algo que ele mexe com a gente e traz essa reflexão a cada dia. Avançando, a partir desse momento, Jesus diz abertamente que era necessário que ele sofresse por tudo que ele iria passar para salvar a humanidade. Como eu disse, uma vez que o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Messias, automaticamente Jesus ali falou: realmente, agora... Vou avançar com os irmãos na leitura aqui, ó. Advertiu que ninguém tinha dito a seu respeito. Então, Jesus começou a ele a ensinar, dizendo que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas
fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Até então, amados, Jesus ele vinha só realizando milagres, e os seus milagres estavam culminando para esse momento. Em algum momento Jesus ele ia se mostrar como Salvador. E a deixa aqui foi a partir do momento que ele falou: quem eu sou? Quem dizes que eu sou? E no meio da multidão, entre uma resposta errada e outra, a iluminação ali de Pedro, Jesus falou: então agora é momento de eu me revelar realmente como Messias para a vida desse povo. Chega de milagre, agora o negócio vai ser aquilo, vou cumprir aquilo que eu vim para a terra para realizar, tá? Então, a partir desse momento, Jesus diz abertamente que era necessário. Uma aplicação para a gente aqui, para a gente refletir um pouquinho até nesse momento aqui: aqueles que perdem o entendimento de quem é Jesus e de o que Ele fez, das suas vidas, dos seus ensinos, morte, ressurreição, ascensão, intercessão e seu reinado, e sua vinda, sua gloriosa vinda, não entende o conjunto de verdades, ou seja, não entendeu a essência do cristianismo. Amado, se você anda com Jesus, a gente está nesse processo, né, que a própria Bíblia fala, esse processo da regeneração, que a gente vai buscar até alcançar a estatura de varão perfeito. Mas se eu e você não entender que Cristo, a sua vida, o que Ele fez, que Ele ascendeu ao céu, que Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, sobre o reinado futuro, a qual a gente vai estar com Ele, reinando em glória, e a sua vinda, a gente não entendeu a essência do cristianismo. Se até esse momento a gente tem alguma dúvida nesse sentido, está na hora da gente reaver a nossa vida como cristão. Será que a gente passou por uma conversão verdadeira? Volta um pouquinho aqui atrás da mensagem. Será que eu tenho buscado realmente aquilo que Cristo tem para a minha vida? Ou eu estou com uma visão distorcida daquilo? Será que está na hora de eu voltar para os caminhos? Porque muitas vezes, como eu falei, a gente está dentro da igreja, a gente está num piloto automático. Eu prego, eu toco, eu canto, eu lidero, eu faço, eu limpo, aconteço. Mas a gente perdeu o foco. A gente perdeu a essência do cristianismo em nossas vidas. O nosso chamado já não é maior que a nossa vida. Amém? Então, não há cristianismo verdadeiro onde a doutrina de Cristo é distorcida. Então fica essa reflexão para nós também. Cada cristão deve responder pessoalmente a pergunta: quem é Jesus para mim? A nossa resposta vai definir o nosso relacionamento com Ele. Então, eu podia até falar por aquele negócio, né? Vira para o seu irmão do lado e pergunta quem é Jesus, mas não vai fazer isso não precisa, amados. Fica uma pergunta para você responder para você. Quem é Jesus para você? Em cima de tudo isso que a gente tem visto, toda essa exposição que a gente tem feito da palavra, que Jesus mostrou para a gente, seja da cura do cego, que derrubou a cegueira dele, até a pergunta para aqueles discípulos, para aquele povo que acompanhava, e essa reflexão, se a gente não entendeu o que é a essência do cristianismo, fica essa aí: o que é Jesus para você? Tá? A nossa resposta vai definir o nosso relacionamento. E por fim, amados, quando a gente pega para ler essa última parte, a questão da convocação e o anúncio do chamado do discipulado, entendi que Jesus me resgatou, entendi que Ele derrubou as barreiras espirituais, a minha visão hoje está limpa, eu tenho discernimento da palavra, eu tenho discernimento espiritual, a minha visão é aberta, eu sei quem é Cristo para mim. Aí vem o anúncio da paixão e o chamado do discipulado. Agora é algo profundo. Como eu disse, o evangelho, ele nunca foi algo fácil. Você ser cristão genuíno, verdadeiro, é uma vida de renúncia. É uma vida de, muitas vezes, você fazer algo sem querer, mas você sabe que o seu chamado, sendo maior que a sua vida, você vai ter sucesso na sua empreitada. Porque você não está fazendo para você ou para os homens, você está fazendo para Deus. E a revelação de Jesus é a necessidade do seu sofrimento. Então, quando Jesus convoca aqui a multidão, versículo 34, voltando um pouquinho, irmãos, só para concluir aqui. A revelação de Jesus. Quando Ele revela a necessidade do seu sofrimento, desafia as expectativas messiânicas. E, avançando um pouquinho aqui, no versículo 32... E isto Ele expunha claramente, mas Pedro,
chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro tenta impedir Jesus, mas é corrigido. Jesus mostrou o quê? Que a nossa compreensão humana é um obstáculo para os planos divinos. O mesmo Pedro, que interessante, né? Esse antagonismo. O mesmo Pedro que descobriu ali, foi iluminado pelo Espírito Santo, que Cristo era o Messias, é o mesmo que repreendeu Jesus. Não, você é louco, vai ter que morrer para quê? Não, isso eu estou falando, tá? Não está escrito aqui. É revelação do Diego agora. Você é louco, para que você vai morrer? Está doido? Não tem que falar. E Jesus teve que repreender. E é interessante, porque a compreensão humana é um obstáculo dos planos divinos. A gente não vai conseguir entender aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, ou que Deus tem feito, porque a nossa compreensão ela é limitada. A Bíblia fala que é loucura, né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens, a gente nunca vai entender isso. E o chamado ao discipulado, Jesus estabelece as condições em segui-lo. Renúncia de si mesmo, tomando a cruz em segui-lo. Chamado discipulado é radical e exige o comprometimento. Amados, versículo 34, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O Evangelho, ele é um antagonismo, e é interessante que isso acontece isso na Bíblia, né? O mundo prega o quê? Quer ter? Então você faz. Quer ganhar? Então primeiro você aplica. Quer ter um jurinho? Põe dinheiro lá. É sempre assim, você tem que fazer para você ter. Você tem que fazer para você ser. O Evangelho não. Ele é antagonismo. Você quer ganhar a sua vida? Então você tem que perder. É sempre ao contrário. Jesus ele é bem legal nesse sentido. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem a troco da sua alma? Porque qualquer que esta geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória do seu Pai com os seus santos anjos. Jesus estabelece as condições para segui-lo. Até aqui vocês acompanharam os milagres, até aqui vocês viram tudo o que eu fiz, pelo menos uma parte daquilo que Jesus é capaz de fazer, porque a Bíblia fala que a Bíblia inteira não relata, né, os evangelhos não relatam tudo os milagres que Jesus fez. Então a gente vai se apegar aqui naquilo que eles viram e falar: agora você vai me seguir mesmo? Vai viver a essência do Evangelho? Então as regrinhas são essas. Quer vir após mim, quer ganhar vida, vai ter que perder. Quer o Evangelho, quer salvar, tem que perder. Quer aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma. Ele começa a pôr as regrinhas do jogo aqui. Ei, discípulo, a regra é essa. Ei, povo, quer vir após mim? A regra é essa. Tá? Esse chamado do discipulado ele é radical e exige o total comprometimento das nossas vidas. Como eu disse, você ser crente, você seguir a Cristo, ser um cristão genuíno, não é fácil. Como eu disse, é uma vida de abrir mão, muitas vezes, de coisas boas para a nossa carne, para estar seguindo aquilo que Cristo tem como plano para as nossas vidas. O Evangelho, ele é simples, mas não é fácil. Vou usar a palavra do Tiago, né? Tiago Oliveira, é simples, mas não é fácil. É uma vida de abnegação, é uma vida de antagonismo. Você tem que estar sempre, quer ter, então entrega. Quer fazer, então faça. É sempre ao contrário. E é interessante quando a gente vê a aplicação desse texto. Ser cristão implica na sua autonegação e disposição de enfrentar sofrimentos por amor a Cristo. Amados, mas não é aquele sofrimento que muitos pastores pregam, né? Você vai passar pelo vale, você vai sofrer, Deus vai te pôr na moinha. Não é isso, amados. É você sofrer abrindo mão do seu eu. É abrindo mão daquilo que você tem como importante em amor ao Evangelho. A entender que o Cristo que me chamou e te chamou é maior e tem a soberania em nossas vidas. E por fim, Jesus ele enfatiza aqui o valor da alma, né? Jesus vê algo inestimável como a alma humana, em contraste com as riquezas temporais. Quer ganhar salvação, quer ganhar, né? De que adianta? Ganhar o mundo e perder a alma. Muitas vezes a gente está tão preocupado em obter riquezas terrenas, correr atrás, né, de trabalhar, de conquistar, de ter, de fazer, e a gente esquece do principal, da nossa alma.
do nosso coração. E por fim, a confissão e a coragem. Não devemos nos envergonhar de Cristo e do seu evangelho, por mais que estejamos num mundo hostil. Eu falei, né, antes dava para distinguir, né, o crente e o não crente. Hoje a nossa atitude vai demonstrar o evangelho a qual a gente vive genuinamente. Que a gente tem que ter a cada dia essa vontade de estar mais realizando mais e mais a obra de Deus, porque fomos tocados pelo teu evangelho, fomos libertos pela tua palavra. Marcos, para concluir, amados, Marcos 8, 22 a 38, ele nos conduz por um caminho de revelação e desafio. O que a gente viu até agora foi algo profundo. Começamos com a cura gradual de um cego, simbolizando pela própria nossa necessidade da clareza espiritual. Essa cegueira física pode ser a nossa cegueira espiritual, como eu falei. A confissão de Pedro, ele nos confronta com a verdade central da identidade de Jesus. Então, quem é Jesus para você? Você passou por uma cegueira espiritual, Jesus, ele tocou nos teus olhos, talvez uma, duas, talvez somente com uma palavra ele desvendou o seu olho. Você hoje enxerga, você discerne as coisas que são do alto. Você já sabe quem é Jesus na sua vida, a identidade de Cristo para você, aquilo que ele fez e vai fazer. E por fim, o chamado ao discipulado, desafia uma vida de renúncia e total dedicação a Cristo, que possamos, como cego curados, ter a nossa vida espiritual restaurada, confessar Jesus e segui-lo, carregando a nossa cruz. Amém? Que possamos entender, amados, uma exposição breve, mais de profundidade, a qual é necessário a gente entender realmente esse evangelho genuíno, a qual Cristo nos trouxe, mostrando por meio dos milagres, como eu disse, apontando para uma única coisa, a cruz. Que possamos a cada dia, se você está nessa noite às vezes preocupado, fala, eu estou preocupado, depois dessa mensagem eu estou vendo que eu estou precisando realmente desse segundo toque, eu preciso voltar a enxergar as coisas espirituais. Amados, eu falo por mim, muitas vezes a gente passa, né? Nossa vida é uma montanha russa, de altos e baixos, ou às vezes você está muito crentão, às vezes você está muito friozão, né? É interessante, mas assim, às vezes você tem um discernimento mais fácil de certas coisas, em momentos da nossa vida, e tem momentos que parece que Deus está tão distante, mas é necessário esse toque, amados. Se coloque de pé, para que a gente possa fazer esse encerramento, essa oração, que você possa realmente, você que sente a necessidade de segundo toque, põe a mão no seu coração, que você possa realmente ser tocado nesta noite, que as cegueiras da nossa alma, que a cegueira espiritual possa cair por terra, que possamos reconhecer realmente a identidade de Cristo, aquilo que Ele é, a sua missão, o seu reino, aquilo que Ele vai representar para você, aquilo que Ele representa para você, e por fim que a gente possa reconhecer o chamado dEle para a nossa vida, que você muitas vezes possa falar, mas parece que eu andei tão distante, mas você sabe que você tem um chamado, nós temos um chamado, você que precisa desse toque, você precisa desse chacoalhão nesta noite, que neste momento, você fecha os seus olhos, vamos estar orando, e na sequência o pastor Júnior vem para encerrar, amém? Senhor, em nome de Senhor Jesus, entramos em Tua presença, Pai, nesta palavra a qual o Senhor revelou aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, tocar em nossos olhos, que o Senhor possa se revelar, Senhor, abre os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor, que podemos voltar ao primeiro amor, possamos enxergar, Senhor, as coisas do alto para a nossa vida, Senhor, que possamos entender quem é o Senhor na nossa vida, que o Senhor é soberano, que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos curou, tirou das trevas para a maravilhosa luz, que o Senhor é o Salvador das nossas vidas. Senhor, toca na Tua igreja, cura e liberta o Teu povo, Pai, que possamos estar libertos, Senhor, e disponíveis para ouvir o Teu chamado, o Teu discipulado, Pai, e se possível carregar a nossa cruz, abrir mão das coisas deste mundo, Pai, Senhor, que possamos ter forças para combater, Senhor, o mal deste mundo. Nos revista, Pai, revista a Tua igreja, Pai, do jovem ao ancião, a cada ministério, a cada pessoa, a cada empresa, a cada família aqui representada, que o Senhor possa ser o sério em nossas vidas, que o Senhor possa ser o centro, Pai, que o Senhor possa se revelar cada dia no meio do Teu povo. Eu oro, Senhor, nesta noite agradecido. Ó Pai, traga-nos ao primeiro amor,
E aquele que está em nosso meio, que ainda não recebeu esse toque, Pai, aquele que não te aceitou como único e suficiente Salvador, que neste momento o Senhor possa impactar a vida desta pessoa, Pai. Alcança os que estão acompanhando de casa, que o Senhor possa libertar-nos, Senhor. Traga-nos, Senhor, de volta a Tua presença, em nome de Jesus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amado, só uma lembrança, né? Dia 3 e 4 de agosto, não esqueça das crianças, vamos ter o Acampa Dentro, né? Você deixa aqui com a gente na sexta-feira e só pega no sabadão, tá bom? Depois do almoço ainda, se eu não me engano. Então é julho, né? Dia 3 e 4 de julho, amém? Então não se esqueçam de fazer a inscrição para que o seu filho possa participar aqui conosco. O quê? Ah, é agosto? Ah, então esquece. Então é melhor você esquecer. Olha. Tá muito longe, é melhor você esquecer. Eu já vou esquecer. Amém? Se você está nos visitando pela primeira vez, vem aqui do lado, onde estão essas mocinhas ali. Tem uma lembrança da igreja preparado para você ali. E eu agradeço a tua presença, que o Senhor possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, nós somos gratos por Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pela vida, Senhor, do Diego, que se dispôs a pregar, pastor Reginaldo, que todos sejam abençoados, Senhor, como nós fomos abençoados com a Tua palavra, Senhor. Usa nos nossos corações, nas células, Senhor, nas casas, Pai, para que juntos possamos aprender e crescer naquilo que é o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Abraço, teu irmão.